Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam sempre bem-vindos ao nosso estudo. Mas antes de iniciarmos esse estudo de hoje, vamos fechar os nossos olhos e elevá-los aos céus pedindo ao Pai que nos harmonize, que harmonize o nosso ambiente para que possamos passar o melhor entendimento desse estudo. Harmonize a todos que nos veem e nos escutam, e nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nos fala o Evangelho, no seu capítulo 21, que tem sobre o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje estamos no subtítulo Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, nos fala o Evangelho. Estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhes seus sistemas absurdos que fazem com que seus médiuns as aceitem. Para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam sem escrúpulo algum de nomes que os homens só pronunciam com respeito. Cegos, portanto, são os homens que se enganam de uma forma tão grosseira. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, cercando-os de elogios exagerados a fim de fasciná-los e de tê-los sob o seu domínio. Esse tópico é um dos subtítulos do capítulo 21, como dissemos. Além desses, há outros, como por exemplo, conhece-se a árvore pelos seus frutos, os prodígios dos falsos profetas, os caracteres do verdadeiro profeta, entre tantos outros. Para o bom entendimento desse tema, há que se considerar tanto o mundo espiritual quanto o mundo material, já que os espíritos habitam esses vários mundos, sejam eles superiores ou inferiores. E eles podem se comunicar conosco por meio da mediunidade. Eis aqui algumas definições que se fazem necessárias para uma melhor compreensão do texto de hoje. Crença. A crença é a aceitação de uma proposição considerada verdadeira. O problema está em determinar os casos em que se justifica esta proposição. As pessoas vão ao longo do tempo formando as suas crenças em função dos hábitos e dos costumes mais antigos. Herdamos dos nossos progenitores muitas ações que nem sabemos hoje explicar. Saber. Para que uma crença se transforme em saber, temos que justificá-la, encontrar razões no sentido de que ela se torne racional. Observe a questão da fé cega e da fé raciocinada elaborada por Allan Kardec, que está dentro do nosso Evangelho. Uma crença só se constitui saber se for justificada e verdadeira. Sócrates falava da autoconsciência, que é a tomada de consciência da nossa ignorância. Profecia. Profecia é a predição do futuro, ou melhor, de fatos velados que ainda estão por acontecer. Erraticidade. Erraticidade é o nome dado por Kardec ao plano espiritual onde vivem os espíritos em processo evolutivo, nos intervalos entre as reencarnações. Falsos profetas. Falso profeta é aquele que parece ser um espírito superior, mas não o é. Há falsos profetas tanto na Terra quanto na erraticidade, como já dissemos. São espíritos contrários ao progresso espiritual, acomodados na sua imperfeição, no seu orgulho, no prazer do mal, que têm medo de perder o seu poder de domínio sobre os mais fracos. Se o bem se desenvolver nas mentes e nos corações dos demais, eles os temem. São eles que, auxiliados pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade dos homens, semeiam a discórdia entre os grupos bem-intencionados, mas ainda frágeis na manutenção dos seus propósitos nobres, quando se estivessem alertas,
no conhecimento doutrinário e na prática do bem, eles perceberiam a ação desses perturbadores desencarnados que contrariam no que pregam os ensinos do Mestre Jesus e da doutrina dos Espíritos. Assim, disfarçam-se fingindo amor e bondade, usando nomes respeitados na Terra para melhor divulgar suas teorias através dos médiuns que os servem. Erasto discorre sobre os meios de reconhecer a atuação desses falsos profetas, considerando que todos os espíritos superiores que eles admitem ser, além de bons, são também eminentemente racionais, nos fala Erasto. Deve-se passar tudo que todos os espíritos dizem pelo nosso crivo da razão e pelo nosso bom senso, assim como fez Allan Kardec. Tanto as ideias que contradizem o bem quanto as que contradizem os conhecimentos científicos devem ser muito bem analisadas. Em assim fazendo, os encarnados não se deixarão iludir. Ele cita também como um meio de avaliar dois princípios que se contradizem, qual deles é o mais aceito, o que ganha mais adeptos, porque Deus quer que a verdade surja para todos e apareça em diferentes lugares por toda a parte. Aspas. Por toda a parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Fechou as aspas. Característica dos mundos inferiores. Há espíritos que se consideram e se manifestam como conselheiros exclusivos. Ora, apreensi uns com os outros, o isolamento estimula o orgulho de superioridade, produz a acomodação no progresso alcançado e leva à submissão a um espírito ávido por poder e por dominar. Erasto afirma que, não existindo um médium perfeito, qualquer um pode ser obsediado se não estiver sempre vigilante e ligado aos espíritos superiores, através do esforço de desenvolver os sentimentos bons, pensamentos elevados e ações no bem. E continua Erasto, há obsessão evidente quando o médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que esse pretenda ser. Fechou as aspas. A busca por profecias e revelações para as respostas dos problemas pessoais é uma realidade em nossos dias, porém, o propósito da profecia é exortar, consolar e edificar. Jesus sabia o que dizia quando proferiu: vigiai e orai para não cairdes em tentação. A vigilância pede conhecimento e raciocínio. Oração pede fé em Deus e nas suas leis. Assim, ao submeter tudo que os espíritos expressam, independente dos nomes pelos quais se apresentam, ao cadinho da razão, pode-se rejeitar o absurdo e o erro, considerando sempre numa posição de humildade que, aspas, um médium pode ser fascinado e um grupo pode ser enganado, fechou as aspas. Mas com diálogos com outros grupos, baseados nos conhecimentos espíritas, na sincera intenção de acertar, os médiuns e os grupos serão auxiliados a distinguir o joio do trigo, sem melindres, na fraternidade e na humildade, que devem imperar em todo o trabalho espírita. Cabe, pois, a nós recolhermos-nos ao interior da própria consciência para decidir com sinceridade, critério e sabedoria, discernimento e imparcialidade, para então aceitar os profetas e as profecias. Portanto, pode um homem ser profeta sem fazer predições. Disse que todo enviado de Deus tem a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Julgando o falso profeta pelos frutos, nós falamos que a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. Mas que frutos são esses? O verdadeiro profeta se reconhece pelos mais sérios caráteres e virtudes exclusivamente morais, ou seja, caráter, seu estilo de vida, o teor da sua mensagem, suas amizades, o que ele defende, os seus ensinamentos, entre tantas outras. É assim que se deve julgar e que são as obras que se deve examinar. O Espiritismo nos revela uma outra categoria bem mais perigosa desses falsos profetas e dos falsos cristos, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das suas ideias. Em geral,
desconfie das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de uma suspeição. Esteja certo de que, quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, ela é comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios. Escute os sábios conselhos do apóstolo São João quando nos diz: não acredite em todo espírito, experimente sempre se são espíritos de Deus. Belas palavras, porque entre os invisíveis há também os que se iludem, que se lhes depara a ocasião, que nos fala o Evangelho nos ensinando. Também é de suma importância para todos nós que nos candidatemos a ser verdadeiros cristãos, observar o contido nesta obra supracitada. Novamente aspas, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Aspas. Young, em sua obra Memórias e Sonhos e Reflexões, nos diz que a aparição dos ditadores e de toda a miséria que eles trouxeram provém de que os homens foram despojados de todo o sentido no além. Falsos profetas, a desencarnação não os modificou. Amantes da ficção e sócios da mentira, quando no corpo somático prosseguem no engodo a que se permitem arrastar, sintonizando com outras mentes ociosas do plano físico a que se vinculam, dando-lhes prosseguimento aos seus programas infelizes. Assim Jesus falou, os falsos profetas infiltram-se em nosso meio, aspas, eles são o joio que deve ser separado do trigo no final da colheita. Isso está em Mateus. Tem a aparência da piedade, são lobos vestidos de ovelhas, são mestres e doutores inteligentes, cultos e influentes, está no Evangelho de Mateus. Por baixo dessa bela aparência são amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso está também em Mateus. Os falsos mestres ensinam o que as pessoas querem ouvir. O verdadeiro mestre fala que o povo precisa ouvir, se preocupando com a vida espiritual das suas ovelhas e com a verdade bíblica. Fáceis de identificar, devem evangelicamente receber a instrução e serem advertidos fraternalmente, olhem bem. Às vezes, investem contra grupos respeitáveis, testando a excelência moral dos componentes da atividade espírita em começo. Veja que importante o nosso estudo para que nós não nos deixemos envolver. Precipitados, todavia, logo revela os propósitos que os inspiram. Entre alguns espíritas, infelizmente, existe uma ideia de que os espíritos desencarnados sempre dizem a verdade em suas mensagens. E talvez por isso, em geral, as obras psicografadas vendam bem mais do que as obras escritas por um encarnado. Essa é uma atitude que merece uma grave reflexão nossa. O próprio Allan Kardec lembrava que seria melhor rejeitar 99 mensagens verdadeiras a aceitar uma que fosse falsa. Já dissemos isso, mas não custa repetir. A morte não nos torna melhores nem mais sábios. Passamos para o outro lado da vida no estado evolutivo que nos encontrávamos antes do fenômeno do desenlace. Sendo assim, uma mensagem psicografada e outra, resultado de estudo, de pesquisa, de um encarnado, podem ter o mesmo valor. Lá como cá existem falsos, vigaristas, enganadores e fraudulentos, assim como espíritos honestos e sérios. Compete a nós fazer uma distinção nesses dois tipos de mensagem, qual seria a verdadeira e qual seria a falsa. É importante acentuar aqui que as mensagens em si mesmas servem para muito pouco. O que importa são os efeitos morais dela, o que não é fácil para qualquer um conseguir. Essa é uma questão de fundamental importância. A relevância moral das mensagens, pensem bem, e a coerência de quem as emite. Vamos reflexionar sobre isso. O falso profeta pode nos enganar com as suas palavras, mas dificilmente nos enganará com as suas ações. A veneranda Joana de Ângeles nos brinda no seu livro Florações Evangélicas com o seguinte texto:
Caracterizam-se pelo verbalismo exagerado, quando, utilizando a instrumentalidade mediúnica, em arroubos dourados comentam prolixos os mais variados temas, não obstante chegarem a conclusão nenhuma. Cultores da própria vaidade, comprazem-se em estimular o fanatismo exacerbado, utilizando a palavra com habilidade, através de cujos recursos encorajam os sentimentos infelizes do orgulho entre os seus ouvintes, cumulando-os de referências pomposas, embora vazias de significação. Quando se lhe solicita um esclarecimento ou permitem interrogações à cata de informes, com os quais seja possível aquilatar-se a sua evolução, rebelam-se ferozes, dizendo-se feridos nos valores que assim se atribuem, traindo a inferioridade em que se demoram. Arrogantes estimulam a ignorância presunçosa, dominadores e arbitrários, com altas doses de empáfia, com que se jactam guias e condutores, nos fala Venerando. Outras vezes, arremetem-se pela seara do profetismo sensacionalista, enveredando pelo terreno das fantasias tão ao gosto da frivolidade ou da ingenuidade do grande número das criaturas humanas dessa nossa humanidade. Tecem comentários vastos sobre a vida em outros planetas, discorrendo levianos temas controvertidos, nos quais sejam quais forem as conclusões da honesta investigação do futuro, e dispõem de válvulas para escapatórias ditas vulgares. São pseudo-sábios, conforme denominou o codificador, quando se percebem suspeitos ante os que ouvem, não se constrangem em utilizar os nomes que exornam personalidades, como já dissemos. Falsos profetas da realidade que são. A desencarnação não os modificou, vamos novamente lembrar-nos. Amantes da ficção e sócios da mentira, quando no corpo somático, prosseguem na enganação a que se permitem arrastar. Fáceis de identificar, devem ser evangelicamente instruídos. Para que tenhamos um bom conhecimento dos espíritos e das manifestações, convém sempre enfrentar os problemas com a mente aberta e uma forte dose de fé raciocinada. Em geral, os grandes ditadores da história procuram ser bastante populares, aproveitando-se da ignorância do povo, aliciando as pessoas ambiciosas pelo poder para se apresentarem como verdadeiros profetas e imporem suas ideologias desastrosas ante a humanidade. Infelizmente, tais falsos profetas sempre existiram e continuarão a existir na Terra, enquanto esta não se tornar exclusivamente morada dos bons. Nesse meio tempo, precisamos refletir nas palavras e divulgar a mensagem do Cristo, não somente por nossos conhecimentos, como também por nossas ações, mas com diálogos e com outros grupos baseados nos conhecimentos espíritas, na sincera intenção de aceitar os médiuns e o grupo que serão auxiliados a distinguir o joio do trigo, sem melindres. Desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo, nos fala o autor. Desconfiai também dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. A grande advertência de Jesus é para nós, no Evangelho de hoje, que devemos cuidar daquilo que é falso. Existem falsificações em tudo. Há falsos profetas, falsas profecias, falsas palavras, falsos ensinamentos editados. Creiam, estamos em um mundo falseado e falsificado. Precisamos ter cuidado com aquilo que não é autêntico nem verdadeiro, com aquilo que não edifica e constrói. A questão é que, num primeiro momento, por não termos a sabedoria de nos deixarmos levar por coisas falsas, acostumamos-nos a comprar coisas que pareciam boas, mas não eram, e compramos coisas enganosas como se fossem certas. Acostumamos-nos a falar coisas erradas para as pessoas e ensinar essas coisas erradas como se fossem verdadeiras. No mundo em que vivemos, parece muito comum usar o errado e o falso como se fossem corretos. O mundo de hoje é um mundo da velocidade, e hoje a velocidade do que é falso é mais do que nunca espalhado rapidamente. O mundo vai dar conta do mundo, mas o problema é que nós estamos diante de atitudes mundanas quando permitimos que por meio de nós, seja pela nossa boca, pelo uso das nossas redes sociais, se espalhe o que é falso. Há espíritos que, como dissemos, se manifestam como conselheiros exclusivos. Ora, aprende-se com uns ou com outros, e o isolamento estimulará o orgulho da superioridade. Cuidado, pois, com os falsos profetas, cuidado com as falsas profecias. Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela o é sempre pelo bom senso do povo, e isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de como avaliá-los.
Efetivamente, seria ilógico admitir que uma doutrina que viesse diminuir o número de seus participantes fosse mais verdadeira do que aquela que veio crescer nos seus participantes. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a limita a um ciclo restrito. Ele a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Agora, vamos novamente fechar os nossos olhos e agradecer a Deus essa oportunidade de estudo, pedindo a Ele que possa harmonizar todos os ambientes onde a dor e o sofrimento estejam instalados, como nos hospitais e lá os profissionais da saúde, presídios, asilos, albergues, creches, que harmonize a nossa humanidade que passa por esse momento de transição, de turbulência, que harmonize a nossa casa espírita e demais segmentos religiosos, que harmonize os nossos amigos e parentes, bem como aqueles que têm algo contra nós, que sejam harmonizados os dirigentes das diversas nações para que possam tomar boas atitudes. Pedimos ainda que harmonize o nosso ser interior e que seja enviada uma harmonização onde quer que ela se fizer mais necessária. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique na mãozinha, faça comentários a cada vez que você nos escutar e faça sugestões, serão sempre bem-vindas. E toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem. Fiquem em paz, que assim seja. Muito obrigado.